Na verdade, o mundo está mudando, né? E o fator da mudança dos últimos 10, 12 anos em Portugal não diz respeito só a Portugal, mas também diz respeito ao mundo, como um todo, a internet, a comunicação, os youtubers da vida, tudo isso tem influenciado, né, muito uma mudança gigantesca, né, em todos os lugares que a gente tem ido, e a gente aqui principalmente. A linha de Sintra, falando sobre uns dados mais técnicos aqui, né, a gente chama de Sintra, né, o conselho, temos 11 freguesias, que seria equivalente para o pessoal do Brasil entender. Sintra é como se fosse um microestado, como se fosse o Triângulo Mineiro para Minas Gerais, e dentro dele tem 11 freguesias, que seria como se fossem as nossas cidades no Brasil. E se estima mais ou menos quase 400 mil habitantes. Então, para a realidade de Portugal, é um número bastante considerável, né? Representa 20% da grande Lisboa. Então, você tem aqui bastante igrejas, talvez é um dos lugares, né, de Portugal, onde talvez tenha o maior número de igrejas por habitantes em quilômetro quadrado. Entretanto, devido ao tamanho da geografia e a quantidade de pessoas, o número de igrejas que possui ainda não é suficiente para atender toda a demanda dessa região. Há 12 anos atrás, Portugal estava saindo, né, estava vivendo crise de uma bolha imobiliária que afetou os Estados Unidos em 2009, 2008, 2009. Portugal entrou numa recessão até 2013. Então, quando eu cheguei, a maioria dos imigrantes estavam indo embora. E, felizmente, ou infelizmente, né, eu digo por felizmente, os imigrantes têm um papel muito abençoador por onde eles vão, assim como o povo judeu na diáspora, né, abriu várias sinagogas no mundo, os brasileiros, os missionários, as pessoas, né, os imigrantes em geral, quando vão para outros lugares e são crentes, eles acabam abrindo suas casas e, consequentemente, igrejas. Agora, como veio uma crise, muitos imigrantes foram embora, muitas igrejas nessa época fecharam. Então, você tinha uma desertificação de igrejas, né? Muitos lugares foram abandonados, simplesmente fecharam, a economia não estava bem, muitos imigrantes foram embora, muitas igrejas fecharam. Nesse período, houve uma reflexão de algumas igrejas, né, portuguesas, outras de brasileiros que estavam mais estabelecidos, e dizer, nós não podemos desistir, a gente tem que continuar. Então, houve, sim, muito choro, muita oração, muito quebrantamento, muitos que os que permaneceram nessa época, que foram fiéis, tiveram uma colheita. Eu posso dizer que eu tive um bom resultado de colheita nesse período, de 2012 a 2020. A igreja cresceu 10 vezes mais do número quando nós pegamos, mesmo passando por um período de crise. Agora, esse crescimento também vem de uma mudança de perspectiva da visão de querer alcançar todos. E só abrindo aqui um parêntese, né, da minha experiência pessoal, quando eu vim para Portugal, eu vim muito focado dizendo que eu queria ganhar português. Então, meu alvo era só ganhar português, só ganhar português. E a igreja que eu assumo era uma igreja majoritariamente de brasileiros. Tinha uma portuguesa, tinha, eu acho que um ou dois africanos, não lembro se era da Angola, enfim. E aquilo me chocou muito, porque eu queria ganhar portugueses, né? E eu fiquei frustrado durante muito tempo. E aí eu fui para oração, fui buscar Deus, e Deus falou comigo: eu te chamei para ganhar pessoas. Então, porque você vai pastorear, você vai cuidar, você vai discipular, você vai batizar. E aquilo me tranquilizou, né? Até porque Sintra faz parte, é uma região onde você tem o número de imigrantes avassaladores, né, dentro de Portugal. Fez um conceito afastado, uma freguesia mais afastada dos grandes centros, Faro, Lisboa, Porto, você não tem tantos imigrantes assim, mas aqui nós temos. E aí nós mudamos a mentalidade da igreja de ser uma igreja majoritariamente brasileira para se tornar uma igreja multicultural, com uma visão de querer ganhar todos.
indistintamente. Isso facilitou muito a nossa penetração também na sociedade, e também o crescimento da igreja, onde a gente não enxergava nações, a gente enxergava pessoas. Hoje, o que mudou? O acesso à internet, a forma como as pessoas estão na igreja, muitas delas chegam através das redes sociais, das mídias sociais. Graças a Deus, o cenário econômico melhorou, né, nesse período lá atrás. Isso trouxe também um número grande de imigrantes e imigrantes com potencial aquisitivo que outrora não tinha, que hoje tem, com uma capacidade de fazer uma diferença, né, com uma mentalidade mais empresarial do que emprego. Mas isso trouxe um colorido diferente. E se a igreja entender a capacidade de usar essas pessoas que estão vindo nesse novo formato, ela tem uma capacidade muito grande de comunicar o evangelho, pelo menos de usar como ponte para comunicar o evangelho com o maior número de pessoas possíveis, né? Seja elas das suas nações, ou seja elas de outras nações. Eu não sei se eu consegui ser claro, eu acabei falando bastante coisa, mas, de fato, a igreja de 10 anos atrás não é a mesma igreja de hoje, por conta dessa mentalidade e também dessa abertura que Portugal teve para os imigrantes, né? E esse novo modelo imigrante que está vindo para cá.